Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 71, Nosso Lar, dando sequência, capítulo 12, tema O Umbral. Então aqui Lísias esclarece, né, André Luiz. Então ele continua dizendo assim: ao invés de nos purificarmos pelo esforço da lavagem, né, lavar aquela roupa, manchamos-nos ainda mais, contraindo novos laços e encarcerando-nos a nós mesmos em verdadeira escravidão. Ora, se ao voltarmos ao mundo procurávamos um meio de fugir à sujidade, né? Fugir à sujidade, à sujeira, pelo desacordo de nossa situação com o meio elevado, como regressar a esse mesmo ambiente luminoso em piores condições? Como? É lógico que é impossível, não é? Nas mesmas condições é impossível. O umbral funciona, olha só, o umbral funciona, portanto, como região destinada a esgotamento de resíduos mentais. Eita, mas é demais, né? Vamos repetir isso aqui. O umbral funciona, portanto, como região destinada a esgotamento de resíduos mentais, uma espécie de zona purgatorial onde se queima a prestações o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado, menosprezando o sublime ensejo de uma existência terrena. Não, vamos repetir de novo? Ah, não, isso aqui é demais. Então, olha aqui, olha o resultado, o que significa o umbral. O umbral funciona, portanto, como região destinada a esgotamento de resíduos mentais. Então, muitas pessoas pensam assim: mas Deus é muito injusto. Os bons espíritos são injustos. Bezerra de Menezes, Eurico Barçanufo, esses seres são injustos. Mas por que são injustos? Por que que eles não socorrem esses seres que se encontram lá no umbral? Veja bem, gente. Aqueles seres estão lá se desintoxicando. E é preciso entender também que o umbral é uma bênção de Deus a todos os seres que param lá. A todos os seres que param nessas regiões. Durante 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 100, 200. É uma bênção. Por que é uma bênção? Porque é bilhões de vezes melhor você parar numa região umbralina 1000 anos do que você, ao morrer aqui na Terra, ser jogado no caldeirão do inferno. Mas por que, Luiz? Porque é sabido que, é lógico que isso é mitologia, né? É sabido que essa mitologia, uma vez você dentro do caldeirão do inferno, você não pode sair de lá nunca mais. Ah, mas eu quero me redimir. Esse Deus deles não permite. Esse Deus deles é carrasco. É terrível esse Deus. Esse Deus não permite. Esse Deus, ele não é a inteligência suprema, ele não é a causa primeira de todas as coisas. Porque é um Deus que gosta de ser adorado com dinheiro, com ouro,
com terras. É um Deus que promete um paraíso no céu aos teus seguidores, né? Então, é complicado. Então, é milhões de vezes melhor a região umbralina. Agora, não são os bons espíritos que mantêm preso os espíritos lá nas regiões umbralinas. Não são os bons espíritos que mantêm os espíritos naquelas situações lá nas regiões umbralinas. E sim, os próprios espíritos que param lá, eles mesmos que se prendem lá. Lá é como se fosse um imã. Vamos pensar assim, o umbral é um imã. E aqui está o espírito, que é uma limalha de ferro, sujo, de tudo quanto é resíduos, de tudo quanto é toxinas negativas. Então, para lá. E durante aquele período que ele lá se encontra, é preciso entender, Deus na condição de Pai nunca deixou de assistir nenhum dos teus filhos por toda a eternidade. Pensar que aqueles seres que naquelas regiões do umbral não são assistidas por Deus, por Jesus, pelos bons espíritos, isso é ignorância. Porque aqueles seres lá são muito mais assistidos do que nós que aqui no corpo físico nos encontramos. Agora vejamos. Eles mesmos que foram parar lá. Porque vamos dizer o seguinte, aqui na Terra existe dois caminhos. O caminho da dor e o caminho da luz, o caminho da sombra, o caminho das trevas e o caminho da luz. Então é natural que, conforme nós agimos, nos comportamos, conforme nós vivemos aqui na Terra, né? Tal vida, como se diz o ditado, tal vida, tal morte. Então nós encontramos do outro lado dessa vida física o que nesta existência aqui fizermos por merecer. Se eu ajo de acordo com os desígnios de Deus aqui nesta existência, pode ter certeza que quando eu deixar esse corpo físico, os meus amigos espirituais, eles vão vir, vão me acolher, vão me receber, vão me botar para dormir, para descansar, para passar aquele período ali, uns 10, 15 dias. Outros aí não precisam desse processo, outros precisam de um processo mais longo, mas vão me encaminhar até uma colônia, não é? No departamento hospitalar, e vão me abrigar ali. E devagarinho, depois de certos dias eu acordo, vou me estabelecendo, tomo consciência de que já retornei à pátria espiritual, os meus amigos todos me incentivam ao estudo, ao trabalho, né? E eu continuo a minha luta nas colônias espirituais. Agora, aqui, se eu não opto por esse trabalho de acordo com os desígnios de Deus, é lógico que semelhante atrai semelhante. Da mesma forma que ao desencarnar praticando o bem, eu encontro os amigos da luz, vou usar esse termo para ficar mais fácil. Ao desencarnar, praticando o mal aqui na Terra, agindo contrário aos desígnios de Deus, eu hei de encontrar os amigos que me assessoraram quando aqui me encontrava praticando o mal. Então eles vão me pegar, eles vão me levar para essas regiões umbralinas e vão me transformar lá mais ainda em escravo deles. Porque você concorda comigo que
aqui no corpo físico, nós somos, entre aspas, escravos tanto da luz quanto das trevas. No bom sentido. Nós somos escravos das trevas e também da luz. Mais das trevas. Porque aqueles que vivem contrários aos desígnios de Deus são escravos dos espíritos obsessores, daqueles que se dizem chefe de determinadas cidades nas regiões umbralinas. Então, aqui existe um número incalculável de escravos. Escravos da bebida, do sexo, escravos da fantasia, da ilusão, escravo do orgulho, do egoísmo, da inveja, do ciúme, da vaidade, da arrogância. Escravos, né, do materialismo, do exibicionismo. Escravos da prostituição. Então isso é tudo ser escravo, que continua no plano espiritual, umbralino, escravos da mesma forma. Então vejamos, o umbral funciona, portanto, como região destinada a esgotamento de resíduos mentais. Os bons espíritos eles não podem pegar um espírito. Por exemplo, um determinado espírito precisa permanecer durante 20 anos nas regiões umbralinas para esgotar esses resíduos mentais todos. Tá. Aí, 10 anos ali sofrendo, os mentores pensam assim, ai, coitadinho, mas ele tá sofrendo demais. E eu não sei se você consegue entender, ninguém sofre no umbral. Aí você pode me dizer assim, Luiz, você tá ficando louco. Não sofre. É a lei de causa e efeito, ação e reação. A pessoa está ali naquele local colhendo o que plantou, gente. E a partir do momento que você colhe o que você plantou, ora, você não está sofrendo, você está comendo giló porque você plantou, porque você teve a oportunidade aqui na Terra de plantar uva. Por que você plantou o giló? Tá bom. Aí chega 10 anos de sofrimento, os mentores falam assim, ai, coitadinho, mas ele está sofrendo demais. Vamos trazer ele aqui para os departamentos espirituais. Ele vai causar balbúrdia nos departamentos espirituais, com aqueles outros 10 anos de necessidade que ele ainda precisa passar lá nas regiões umbralinas. Aquelas toxinas, aquele negativismo todo, olha, intoxica os departamentos espirituais todo. No entanto, você sabe, aqui no livro Nosso Lar mesmo, tem um caso de uma senhora, eu vou abreviar essa história porque depois nós vamos chegar nesse caso. Ela pede socorro lá na entrada de Nosso Lar e o guarda lá recorre lá dentro a ajuda e os ministros saem lá fora. Eu vou abreviar essa história. E analisando, eles contam lá várias manchas no corpo daquela mulher, e aquelas manchas significavam tantos abortos praticados aqui no corpo físico. Foram muito sérios, muito sinceros com aquela mulher, que eles não podiam recebê-la na colônia Nosso Lar naquele estado, naquele exato momento, porque ela ainda não havia expurgado tudo que tinha que expurgar. Nós vamos chegar nessa parte ainda. Você já leu, você sabe o que eu estou dizendo. Então isso não é maldade, porque nas regiões umbralinas, todos os espíritos são assistidos, amparados a permanecerem até expurgar, até esgotar todos esses resíduos mentais, né? Que Lísias aqui continua dizendo, uma espécie de zona purgatorial. Lá é uma espécie de zona purgatorial, onde se queima a prestações
o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado. O material, olha, né? Uma espécie de zona purgatorial onde se queima a prestação, devagarinho, dia após dias, anos após anos. Porque lá o indivíduo continua cego, conforme cego aqui na Terra, aqui foi, aqui esteve. Então, se a pessoa passou lá 8 anos, 10 anos, 12 anos, 13... Eu mesmo parei, estive nas regiões umbralinas durante 13 anos. Eu estou dizendo algo que eu passei. Eu me lembro de muitas coisas. Você pode me ter como um louco, não me preocupo com o que você pensa negativo a respeito dessa questão, porque isso é fato, é meu. Entendeu? Eu só estou tentando te mostrar aqui, juntamente com Lísias, que façamos de tudo nesta oportunidade que estamos tendo aqui no corpo físico para não pararmos lá novamente. Porque lá não é esse mar de rosa que nós desfrutamos aqui na Terra, não. Mar de rosa só se for para você, Luiz, porque eu estou no inferno. Você não sabe o que você está dizendo. E a pessoa que diz isso não sabe o que está dizendo. Porque se nós parássemos para analisar, isso aqui é um paraíso, essa terra é uma bênção. Aqui nós temos oxigênio puro, vamos pensar por esse lado. Aqui nós temos chuva, aqui nós temos sol, nós temos frio, nós temos tudo. Nós temos alimento. Aqui nós temos oportunidade de nos redimir. Nós temos tudo. Nós só não temos mais porque nós somos imprudentes ao ponto de não valorizar mais o que existe aqui na Terra. E por esse motivo nós extrapolamos e tentamos deturpar os desígnios de Deus, mas depois nós respondemos. Mas isso aqui é uma bênção, gente. Não existe nada melhor que a terra. Ah, Luiz, eu não concordo com você. Tudo bem, não tem problema, você precisa concordar. Mas o dia que você de lá estiver, você vai ficar louco para voltar aqui para o corpo físico. Por que voltar para cá? Porque é aqui que se evolui. É aqui que se quita os débitos. É aqui que se prova. E não no plano espiritual. Ninguém evolui no plano espiritual. No plano espiritual, o indivíduo, depois que passa por todo o processo de prova e de expiação, ele estuda para poder e aprende como auxiliar cada vez mais nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Pai, que é Deus. Mas evoluir é aqui. Pagar, quitar os débitos é aqui. Resgatar é aqui. Enquanto nós não resgatarmos tudo, não alçamos voos na direção da luz. Então, veja bem, uma espécie de zona purgatorial onde se queima a prestação material deteriorada das ilusões que a criatura adquiriu por atacado. Por atacado. Olha só para você ver. Quando a gente chega num supermercado, num atacadão, o que a gente faz? A gente compra o máximo que a gente pode, que a gente tem no bolso de comida, de roupa, de calçado, de material, não é? Atacadão. Por atacado, a avó passou nesse instante aqui agora. E por atacado, por antecipação, por antecedência. Dá licença, avó, pelo amor de Deus. Né? Menosprezando o sublime ensejo de uma existência terrena. Por esse motivo, nós menosprezamos o sublime ensejo, né? A oportunidade de uma existência terrena.
A imagem não podia ser mais clara, mais convincente. André Luiz pensou nesse instante. Não havia como disfarçar minha justa admiração, compreendendo o efeito benéfico que me traziam aqueles esclarecimentos. Lísias continuou, né? Lísias continuou. O umbral, eu vou usar esse nome assim, ó. Não tem aqui não, só para você entender. O umbral, André, é região de profundo interesse para quem esteja na Terra. O umbral, André, é região de profundo interesse para quem esteja na Terra. Concentra-se aí tudo que não tem finalidade para a vida superior. Olha só para você ver, que sabedoria. Concentra-se aí tudo o que não tem finalidades para a vida superior. Então, expurga. É como se fosse um chuveiro, onde ali o indivíduo, ele, querendo ou não, ele tem que lavar a sua roupa suja ali. Ele tem que expurgar, ele tem que deixar para trás aqueles resíduos mentais, aquelas ilusões, aquelas fantasias, aqueles apegos, né? Aquelas imaginações, enfim, aquelas ilusões. Ali é o lugar de expurgar, né? Mas não significa que ali é um lugar de dor, de sofrimento. Porque conforme já dissemos em outros vídeos, a dor e o sofrimento, ela é uma escolha nossa. Nós escolhemos a dor ou sem dor. Nós escolhemos aqui na Terra viver com dor ou sem dor. A dor é uma escolha nossa. A felicidade é uma escolha nossa. Eu posso estar aqui com uma dor terrível e ao mesmo tempo você não sabe de nada, que eu estou com dor. E eu estou ao mesmo tempo agradecendo a Deus. Muito obrigado, meu Deus, por essa dor no meu ciático. Muito obrigado, meu Deus, por esses tremorzinhos na minha mão. Isso não é nada, graças a Deus. Muito obrigado por essa dor nas minhas costas, na minha coluna, na minha hérnia de disco. Muito obrigado, meu Deus, por esse câncer no intestino. E sorrindo para as pessoas. As pessoas olham e falam assim, nossa, mas o Luiz é assim tão alegre, né? Nossa, que maravilha. Espirituoso, né? Brinca com todo mundo, sabe brincar, sabe respeitar. Porque é preciso saber brincar, né? Porque existem brincadeiras de mau gosto, né? Existem brincadeiras promíscuas. Então, nossa, mas o Luiz sabe brincar, sabe respeitar, sabe, né? Mas as pessoas não sabem o que eu estou sentindo aqui. Como nesse instante. Você não sabe o que eu estou sentindo aqui, fisicamente. Mas ao mesmo tempo eu estou agradecendo a Deus por essa oportunidade. Porque o que eu estou sentindo aqui é uma bênção. Eu estou me lapidando. É preciso entender, gente, todos nós somos diamantes brutos em processo de lapidação aqui na Terra. E é através da resignação, da aceitação, da paciência, que nós nos redimimos. E é através do trabalho árduo. Porque Jesus mesmo nos disse, meu Pai trabalha e eu também trabalho. Então você vê bem a importância do trabalho. A pessoa que trabalha é uma pessoa revigorada, de energias, tanto física quanto espiritual. A pessoa
acomodada, a pessoa enfurnada dentro de casa, trancada dentro de casa, é uma pessoa pálida, é uma pessoa assim que se definha, né? Com o tempo a pessoa vai se definhando. Por quê? Porque falta aquela vitalidade do trabalho. Porque nós sabemos que tudo está, isso é lei de Deus. O trabalho faz parte do progresso e o progresso faz parte do trabalho. Tenta ver um e outro sem um e outro. Você não consegue. Não existe progresso sem trabalho. E também não existe trabalho sem progresso. Um lado a lado ao outro. Por isso que Jesus nos disse: meu Pai trabalha, eu também trabalho. Agora, gente, Deus trabalha? Que Jesus trabalha? Vamos por partes. Que Jesus trabalha, isso a gente não tem dúvida, porque Jesus está em processo de evolução, como todos nós, como eu, como você, todos nós nos encontramos em processo de evolução. Mas Deus, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, o incriado, aquele que não tem princípio, porque Deus não tem princípio, Deus não tem passado, não tem futuro, Deus é presente. Então pense em passado e pense em futuro. Deus é presente. Nunca que para Deus existiu o passado e o futuro. Sempre existiu presente para Deus. Deus sempre foi presente. Deus sempre foi presente. Deus é presente. Até nós evoluirmos, obviamente, até nós evoluirmos, nós estaremos presos ao termo passado e futuro. Porque você entende que daqui 50 anos, para nós será futuro. Você entende que 50 anos atrás era passado. Mas devido ao nosso nível evolutivo. Mas o dia que nós chegarmos no nível de nosso Senhor Jesus Cristo, nós não vamos entender como futuro e passado. Para Jesus não existe passado e nem futuro. Para Jesus também tudo é presente. E por aí em diante. É a evolução. Faz parte do progresso. Gradativamente, nós vamos mudando de faixa vibratória e por aí em diante. Então, no próximo vídeo nós vamos continuar aqui. Olha só para você ver. André disse assim, não havia como disfarçar minha justa admiração, compreendo o efeito benéfico que me trazia aqueles esclarecimentos. Lísias continuou. Então, Lísias continua, né, esclarecendo tanto André quanto todos nós. Então, nós vamos deixar para o próximo vídeo, para o próximo dia, o esclarecimento, né, de Lísias, mais ainda, muito mais profundo ainda do que ele já nos descreveu aqui agora, né? Como o umbral funciona, portanto, como região destinada a esgotamento de resíduos mentais. Nossa, isso é um peso na nossa evolução, na nossa consciência. Se nós nos conscientizarmos do que ele disse aqui, se nós nos conscientizarmos, nós saímos e não cruzamos os braços nunca mais. Igual Eurípides Barçanufo fez
em Sacramento antes de 1918, quando ele, eu vou encerrar agora, mas eu já vou encerrar, mas eu vou contar só esse item. Eurípides, num desdobramento, se viu numa região, abreviando a história, e ele viu Jesus sentado em uma pedra, e ele aproximou muito emocionado e percebeu que o mestre chorava. E, abreviando a história, ele aproxima-se e interroga o mestre, mas por que choras, mestre? Choras, por acaso, por aqueles que não conhecem o teu evangelho na terra? Jesus se vira para ele: não, meu filho, choro por aqueles que conhecem, mas que não praticam. Que Deus nos ampare, que Deus nos ilumine. Até o próximo vídeo, próximo dia.